Olá pessoal dos polos Surubim, Garanhuns, Recife e Goiânia. A gente vai conversar um pouquinho com vocês, né, sobre eletrônica básica. Meu nome é Robson Dias Ramalho e aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns temas pertinentes ao nosso encontro presencial número 2. Vamos começar falando um pouquinho da revisão da semana número 4, certo? Então, na semana número 4, ela começou falando um pouco sobre a estrutura do átomo, né? Isso nós já conversamos na disciplina de eletricidade básica, certo? Então, basicamente, o átomo é formado por 3 tipos de partículas, que são os prótons, elétrons e os nêutrons, né? Onde a carga do elétron ela tem polaridade negativa, enquanto a do próton tem polaridade positiva. E esses elétrons, eles giram em torno de um núcleo, certo? E esses elétrons eles estão distribuídos em torno de camadas, certo? Camada K, camada L, camada M, certo? Onde cada camada especifica o número máximo de elétrons. E no núcleo, o que é que nós temos no núcleo? No núcleo nós temos os prótons de carga positiva e os nêutrons que não têm nenhuma carga, né? Nenhum sinal de carga. Depois ele fala um pouquinho sobre material condutor, certo? O que são condutores? São materiais que permitem a facilidade da passagem da corrente elétrica, né? Isso também nós falamos lá em eletricidade básica. Então, quanto mais condutor é um material, maior a facilidade a passagem da corrente elétrica, certo? E o que caracteriza um bom material condutor é o fato de os elétrons de valência de estarem fracamente ligados ao átomo, ou seja, os elétrons localizados na camada mais externa do átomo, certo? Eles estão fracamente ligados ao núcleo, certo? Então esses elétrons eles podem orbitar no material mais facilmente. E aqui nós temos alguns exemplos de materiais, né, condutores, né? Alguns tipos aqui a gente mostra para vocês o alumínio, né, muito usado nas linhas de transmissão, né, um excelente condutor. E agora a gente fala um pouco dos isolantes, né? Os isolantes é aquele que isola, aquele que impede a passagem, que bloqueia a passagem da corrente elétrica, certo? E aí o que é que acontece com os elétrons no material isolante? No material isolante, os elétrons eles estão fortemente ligados ao núcleo, certo? Ou seja, esses elétrons eles não conseguem orbitar facilmente no material, certo? Devido a essa forte atração entre os elétrons da camada de valência e o núcleo. E aqui nós temos alguns exemplos de materiais isolantes, né? Você tem aí a fita que você vai estar utilizando bastante lá no seu trabalho, certo? A fita isolante. Você tem aqui a luva de proteção e você tem um carpete de proteção, né? O piso de proteção isolante, muito presente nas subestações elétricas. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que é o material semicondutor. O material semicondutor é aquele que ele não é nem condutor nem isolante, certo? Ele está numa linha intermediária, ou seja, ele apresenta uma resistividade elétrica intermediária, certo? Então, como exemplo de alguns materiais do tipo semicondutor, a gente tem o germânio e o silício, certo? São esses materiais de grande importância na eletrônica. Por quê? Porque a maioria dos componentes eletrônicos são desenvolvidos com materiais como esse, como por exemplo o silício, certo? Então é a partir dele que a gente conseguiu obter os dispositivos eletrônicos presentes no mercado, né? Onde a gente tem um transistor, que é um tema que a gente vai conversar um pouco mais na frente, a gente tem um LED, certo? A gente tem um diodo e a gente tem os painéis solares, né? Que são basicamente constituídos por material semicondutor, no caso o silício. E aí, o estudo do semicondutor é necessário para que a gente possa entender alguns componentes. Os átomos de germânio e silício eles possuem cada um 4 elétrons na sua camada de valência, ou seja, na sua camada mais externa eles possuem 4 elétrons, certo? Quando os átomos de germânio e silício agrupam-se entre si, formam uma estrutura cristalina, ou seja, são substâncias cujos átomos se posicionam no espaço, formando uma estrutura ordenada. Nessa estrutura,
cada átomo ele busca a sua estabilidade, unindo-se a 4 outros átomos vizinhos. Então, como a gente sabe que para o átomo ele ser estável, é necessário que a gente tenha 8 elétrons, né? Então, como eles possuem 4, eles precisam formar pares, certo? Através das ligações covalentes e adquirir assim a estabilidade. Cada um dos 4 elétrons de valência tem um átomo e compartilhando com o átomo vizinho, de modo que 2 átomos adjacentes compartilhem 2 elétrons através das ligações covalentes. E aqui nós temos, tá vendo? Aqui nós temos os átomos de silício formando uma estrutura e fazendo ligações entre eles, ó, através de ligações covalentes, adquirindo assim a estabilidade. Então, ó, com a quebra das ligações covalentes, no local onde havia um elétron de valência, passa a existir uma região com carga positiva. Então, quando há uma quebra de uma ligação, vai surgir o que a gente chama uma região no espaço, certo? Em que há uma carga positiva. E a gente chama dessa região de espaço com carga positiva de lacuna. Certo? Devido a essa quebra, né, o átomo que antes era neutro, né, agora ele tem um elétron orbitando livre, né? Essa região positiva recebe o nome de lacuna, sendo também conhecida como buraco. Sempre que uma ligação covalente é rompida, surge ali um elétron livre, ou seja, uma lacuna. E aí o que é que acontece, né? Os materiais, os cristais de silício e de germânio, eles são encontrados na natureza misturados com outros elementos. E aí, para que a gente torne esse elemento, para que a gente consiga alterar as características dele, como por exemplo as características elétricas, certo? É necessário que a gente faça a inserção de impurezas ou inserção de outros átomos dentro daquela estrutura do átomo de silício, certo? E a partir disso a gente pode alterar as suas características elétricas conforme necessário. Então, ó, são injetados impurezas na ordem de um átomo para cada milhão de átomos de cristal, com a intenção de alterar a produção de elétrons livres de lacunas, ou seja, alterar suas características. A esse processo de inserção de outros átomos dentro do átomo de silício é o que a gente chama de dopagem. E aí você pode formar 2 tipos de material semicondutor. Um material semicondutor de impurezas doadoras ou um material semicondutor de impurezas aceitadoras. Como é que você forma um material de impureza doadora, certo? Nós fazemos o seguinte, né? Nós adicionamos átomos pentavalentes, ou seja, o que são átomos pentavalentes? São átomos com 5 elétrons na camada de valência, por exemplo, o fósforo e o antimônio. Quando você insere um material de 5 elétrons na camada de valência numa estrutura de silício, o que é que acontece? Você tem o silício com 4 elétrons na camada de valência. Então, quando você insere um átomo de fósforo, por exemplo, que tem 5, você tem 4 elétrons de silício, formando pares com 4 elétrons de fósforo. O que é que você nota? Que há um elétron livre, né, do fósforo agora, certo? Porque você conseguiu formar 4 com 4 e aí ficou um átomo de fósforo sobrando, certo? Devido a isso, o que é que a gente consegue formar? A gente forma um material semicondutor do tipo N. E o que é um material semicondutor tipo N? É um material que tem excesso de elétrons, certo? E como é que você forma esse semicondutor tipo N? Dopando com o átomo de fósforo, por exemplo, que possui 5 elétrons na camada de valência. Então, quando você forma 5 elétrons com 4 elétrons de silício, vai sobrar um elétron. Então, nesse material semicondutor tipo N, você vai ter excesso de elétrons, certo? Porque sempre vai ter um sobrando devido à dopagem. E qual é um átomo de impureza aceitadora? Um átomo de impureza aceitadora é aquele que possui falta de elétrons. Então, por exemplo, você dopa teu material com 3 elétrons da camada de valência, como por exemplo, dopar com o átomo de boro, de alumínio ou de galho. Então, se você está dopando o silício com elementos que têm apenas 3 elétrons na camada de valência, como por exemplo com o boro, então você tem 4 elétrons de silício com 3 do boro. Então 4 com 3, né, vai ficar sobrando um elétron de silício que forme par com alguém.
certo? Então o que é que acontece? O que é que a gente vai ter ali? A gente vai ter ausência de elétron, ou seja, a gente vai ter um buraco, que a gente chama de buraco, certo? Porque ficou um átomo de silício sem fazer par com ninguém. E aí o que é que você forma? Você forma um semicondutor do tipo P. E aí a gente entra no diodo, né? Um diodo nada mais é do que um dispositivo semicondutor formado pela união de um material semicondutor do tipo P com um material semicondutor do tipo N, certo? Então você tem na sua estrutura interna, né, ele formado por dois semicondutores, um tipo P e um tipo N, ou seja, formado por um material com excesso de elétrons, no caso do semicondutor tipo N, e outro material com ausência de elétron, ou seja, o semicondutor tipo P, certo? Aqui no dispositivo diodo, e aqui nós temos a simbologia eletrônica dele. Então, ó, o diodo ele possui dois terminais, um terminal chamado de catodo, certo? Que é próximo a essa listra aqui que está em cinza, e um terminal chamado de anodo, certo? Mostrado aqui em azul para você. Então, na simbologia eletrônica, onde é que fica o anodo e o catodo? O anodo fica nessa parte aqui, ó, certo? E o catodo fica na parte onde você tem um tracinho, né, na simbologia eletrônica. Então, o catodo de um lado e o anodo do outro. Como é que você faz para testar o diodo? Para você testar o diodo, você seleciona um multímetro nessa escala aqui mostrada para você com o símbolozinho de diodo, certo? Então você rotaciona a chave, levando ela até essa posição onde tem o desenho do diodo, certo? Você utiliza as suas ponteiras, certo? Né? A ponteira vermelha e a ponteira preta posicionada no lugar que está mostrado aí na imagem para você, certo? E aí o que é que você faz? Você pega a ponteira vermelha, bota no lado do anodo, ou seja, está mostrando aqui na imagem para você, tá vendo? A vermelha você vai colocar nesse ponto e a preta você vai colocar nesse outro ponto, né? A imagem também está mostrando onde eu posicionei essas ponteiras. E aí você vai encontrar o que? Você vai encontrar um certo valor, um certo valor de resistência, por exemplo, certo? Mostrando aqui para você. Quando você agora inverte a polaridade, você bota no lugar da vermelha, você bota a preta, e no lugar onde tinha a preta, você coloca a vermelha, como está mostrado aí na imagem, não é mostrado nada, certo? Porque se ele não mostra nada, é porque você está polarizando o diodo inversamente. E o diodo ele só conduz em uma única direção. E que direção é essa? A direção que ele conduz é a direção dessa seta aqui, tá vendo? Ele só conduz daqui para lá, certo? Quando você polariza ele colocando a vermelha no lado do anodo e a preta no lugar do catodo, você está polarizando o que a gente chama ele diretamente. E diretamente ele conduz, certo? Então, se ele conduz, ele apresenta uma certa resistência aqui, certo? Se você polariza ele inversamente, né, você está querendo dizer que ele conduz nesse sentido aqui, ó, mas ele não conduz. Então, como ele não conduz, ele apresenta uma resistência muito grande que não consegue nem mostrar no display. Então, se isso ocorre, é porque seu diodo está bom. Se você coloca a ponta vermelha nesse ponto e a preta nesse, e ele dá uma certa resistência. E quando você inverte e coloca a vermelha no lado do catodo e a preta no lado do anodo, e ele não mostra nada, é porque o seu diodo está bom. Então você precisa fazer primeiro esse procedimento e depois esse procedimento. Se ocorrer essas situações, é porque o seu diodo está em boas condições. Caso contrário, ele não está em boas condições, certo? Aqui, ó, o que é que nós fizemos? Nós colocamos uma bateria de 9 volts, colocamos um diodo, um resistor de 330 ohms e um LED, certo? Então, o que é que acontece? Como a gente está dizendo que o diodo conduz no sentido da seta, certo? Então, se eu ligar o circuito dessa forma que está aqui, ele vai conseguir ligar meu LED. Então, ó, vê bem, coloquei ó, o diodo como está no sentido da seta, ó. Esse tracinho está aqui, então ele conduz nesse sentido. Como ele conduz nesse sentido, eu consigo ligar meu LED. Já quando a gente inverte, né, agora o sentido do diodo, vamos inverter ele, né? A gente pegou agora o diodo,
certo? Se por acaso você agora pegasse o diodo agora e invertesse ele, ó, pegasse esse tracinho, colocasse no outro lado, ou seja, você mudasse o sentido dele, você não ia ter a possibilidade de ver o teu LED aceso, o teu LED ia apagar, tá bom? Então, se você inverter aí, ele não vai acender o LED, porque ele não conduz no sentido contrário, né? No sentido, se você pegar, por exemplo, pegar essa setinha, né? Inverter ele, né? Apenas girar o diodo e colocar, né, uma perninha aqui. Essa perninha que está aqui, colocar aqui. Essa aqui que está aqui, ele não vai conduzir. Certo? Então, bem, outro ponto importante sobre o diodo é que entre os terminais dele, do diodo, certo? Entre o anodo e o cátodo, possui uma queda de tensão, certo? Da ordem de 0,6 a 0,7 volts, certo? Em torno de 0,6 a 0,7. Então aqui eu estou medindo, né, a tensão em cima do diodo, né? Desse ponto para esse ponto aqui, ó. E aí quanto é que eu estou encontrando? Aqui as minhas ponteiras posicionadas, certo? Quanto é que eu estou encontrando? Basicamente 0,58 volts, certo? Pronto, aqui ó, aqui é aquele desenho que eu disse para vocês, ó. Se a gente inverter o diodo, ó, eu inverti agora, né? Ele estava com esse tracinho dele virado para cá, ó. Eu agora inverti, ó. Como eu inverti, o diodo não conduz, ó, nessa direção. O diodo conduz nessa daqui, ó, no sentido da seta. Então, ó, ele não vai conseguir ligar o LED, porque o diodo só conduz para cá, ó. Eu só consigo ligar o LED se meu diodo tiver no sentido contrário naquele desenho que eu mostrei para vocês. Então ele não conduz nesse sentido aqui, ó. Só conduz para cá. Então não consegue ligar meu LED. Tá ok? Então o diodo só conduz no sentido da seta. Se você inverter, ele não conduz, né? E aí o LED não acende, ó. O LED está apagado aqui. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de responder os questionários, né, de participar de nosso fórum, certo? E de responder a atividade proposta para esse encontro presencial, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um forte abraço.